Galera, então vamos lá. Na física B nós estávamos falando dos fenômenos que estão relacionados à acústica, né? Os fenômenos que estão relacionados à acústica, que são a reflexão, um deles é a reflexão, né? A reflexão, como vocês sabem, o que é que nós temos na reflexão? De ondas sonoras. Nós temos o eco, nós temos a reverberação e nós temos o reforço, né? Só lembrando, o eco ele ocorre quando o obstáculo reflete o som a uma distância igual ou superior a 17 metros. Aí é eco. Se você tem um som voltando com a distância menor que 17 metros, então o fenômeno é chamado reverberação. E o fenômeno chamado reforço é quando o som chega nos dois ouvidos com intervalos de tempo diferentes e aí dá a impressão que um ouvido está tapado e o outro está aberto, tá? Então, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó, preste atenção. Nós vamos ter o seguinte, eu vou ter uma garrafa aqui, certo? E eu vou tirar essa água da garrafa, certo? Vou tirar a água da garrafa, ou melhor, eu vou fazer com água na garrafa primeiro. Então, ó, só lembrando, nós trabalhamos lá na parte de ondas, na parte de cordas vibrantes, né, que é ondas estacionárias, e tubos com extremidades aberta e fechada. Então, aqui é um tubo com extremidade fechada. Então, ó, nós temos que a frequência, a fórmula da frequência é Fm igual a Mv sobre 4L. Esse 4, ele é fixo, ó. Esse 4, ele é fixo. Então, a frequência é proporcional ao comprimento do tubo. Então, nós temos Fn é igual a Mv sobre 4L. Então, a frequência é proporcional à velocidade, mas é inversamente proporcional ao comprimento do tubo. Então, essa garrafa aqui, ó, quando ela estava vazia, ela tinha um comprimento. Então, ela tinha um comprimento. Aí eu preenchi quase metade da água dela. Digamos que esteja aí na metade. Então, o L caiu pela metade. Então, a frequência vai duplicar. Ou seja, com água, a frequência é aguda. Sem água, a frequência é grave, a frequência é menor. Então, a frequência diminui por quê? Porque o L aumenta, logo a frequência diminui. São inversamente proporcionais. Para provar que é verdade, eu vou tentar fazer o som aqui para vocês, tá? Deixa eu botar aqui no microfone. Ó, eu vou tentar produzir o som aqui, ó, na boca da garrafa. Ó. Veja que aqui nós temos o quê? Nós temos que ele é um tubo com a extremidade fechada. Ó. A parte de baixo está fechada, tá? Então, a única parte que está aberta é a parte de cima. Então, nós temos tubo com a extremidade fechada. Então, se ele está em extremidade fechada, o som só pode sair pelo único lugar. Então, como ele está preenchido com ar, quando eu tentar jogar dentro da garrafa, esse ar interno vai entrar em ressonância com o ar que eu expeli para dentro da garrafa, provocando o fenômeno aí da ressonância, tá? Então vamos lá, vamos fazer, ó. Observe, vocês vão escutar aí em casa. Ó. Espera aí que tem que acertar aqui o ponto certo. Escutaram aí em casa? Escutaram, pessoal? E aí, todo mundo escutou aí em casa? Sim, 10. Escutaram, né? Uhum. Então, ó, observe que o som ele tá fininho, tá um som mais fininho. Um som fininho eu estou usando o popular, né? Que a frequência aguda é uma frequência alta, é uma frequência maior. A grave é uma frequência menor. Então aqui, ó, ele tá um som mais fininho, como eu fiz aí, ó. Então tá um som mais fininho.
Então, eu vou tirar a água da garrafa e aí o som vai ficar um pouco mais grave. Vai ficar aquele som assim, ó. Então, vai ficar um som quando eu secar a garrafa. Quando eu secar a garrafa, ele vai ficar um som mais grave. E aí, se você fosse enchendo a garrafa aí, ó, se você enchendo a garrafa, se você enchesse a garrafa aí, até quanto mais próximo do topo a garrafa, mais agudo seria a frequência. A frequência ia ficar mais fininha ainda no popular. Tá? Então, agora ele está totalmente vazio. Então, eu aumentei o L. Se eu aumentei o L, a frequência diminui. Então, o som agora vai ficar um som grave, né? Então, eu teria um som grave agora, ó. Então, observa aí, ó. Você está vendo que está um som mais grosso, né? Está um som... Antes era um som mais fininho, era... Então era um som mais fininho. E agora está... Então você percebe que o som ficou mais grave. Então você percebe que a frequência diminuiu porque o comprimento do tubo aumentou, ó. Vou acertar aqui. Então vira aí, né, galera? E lembra do tubo que eu levei o ano passado? A gente pode ver também através dele, né? Ó. O tubo que eu mostrei para vocês o ano passado também a gente pode ver através dele, ó. Só vendo agora, novamente, né? Para a gente relembrar aí. Se você tiver assim, ó. Se você tá com ele dessa maneira aqui, ó. Então o L diminuiu, ó. Eu diminui o L, tá? Então, como eu diminui o L, a frequência vai aumentar. Então, eu reduzi ele metade. Então, a frequência vai duplicar. Então, o som vai ser um som agudo, né? Então, ele vai produzir um som agudo quando eu estou com ele assim, ó. Então, se eu botar aí para vocês, ó, vai ter um som agudo. Então, vocês estão vendo aí que é um som agudo, é um som com alta frequência. Quando eu botar essa outra parte, eu dobro o comprimento do tubo. Então, a frequência vai cair pela metade. Então, como eu dobro o comprimento, a frequência vai cair pela metade. Ó. Observa aí. Então, observar aí, né, galera? Então, vocês viram ano passado aí, uma maneira aí da gente fazer uma aula prática aí, né? Uma forma de fazermos uma aula prática aí para equilibrar, tá? Beleza, pessoal? Não ficar só no quadro, não ficar só na tela. Então, deixa eu voltar lá para a tela novamente. Compartilhar a tela com vocês. Observem aí, ó. Então, nós paramos em reflexão difusa. Vamos para princípio da ótica geométrica, tá? Então, no princípio da ótica geométrica aí, você tem 3 tipos de princípio. Então, nós temos o princípio da propagação retilínea da luz, nós temos o princípio da reversibilidade dos raios de luz e nós temos o princípio da independência dos raios de luz. Beleza? Então, nós temos 3 princípios. Princípio da propagação retilínea, princípio da reversibilidade e o princípio da independência dos raios de luz. Ok? Tudo bem, galera? Então, ó, o que é que diz o princípio
da independência dos raios de luz. Diz que um raio de luz, ao se cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Ou seja, quando você coloca um raio de luz e ele passa por um segundo raio de luz, então um raio não destrói o outro. Ou seja, um raio de luz não vai interferir na sua propagação. Então, um raio de luz a se cruzar com o outro não causa nenhuma interferência aí na sua propagação. Beleza, pessoal? Tudo bem, gente? Então, o raio de luz ao se cruzar com o outro não interfere na sua propagação. Agora, é claro, se você pegar uma sala, digamos que você tem aí seu quarto. Aí seu quarto está totalmente escuro. Aí você vai ligar 7 lâmpadas nele. Você vai ligar 7 lâmpadas no quarto. Você vai ligar uma lâmpada vermelha, uma lâmpada alaranjada, uma lâmpada amarela, verde, azul, anil e violeta. Se você ligar essas 7 lâmpadas, o quarto vai ficar branco. Você não vai ver nenhuma cor. Você não vai ver vermelho, você não vai ver azul, você não vai ver verde, você não vai ver nenhuma cor, vai ver branco só. Então, porque essas cores, quando elas se juntam, essas luzes, quando elas se juntam, elas formam aí a luz branca. Beleza? Então, vamos para o princípio da reversibilidade. O princípio da reversibilidade é aquele que faz a gente olhar no espelho e ver as pessoas. Quando a gente olha nos espelhos, a gente enxerga as pessoas através do espelho. Então, por que isso acontece? Galera, isso acontece porque o raio de luz que sai do nosso olho vai até o espelho e vai para o olho da pessoa. Também é o mesmo raio de luz que sai do olho da pessoa, vem até o espelho e vem até o nosso olho. Ou seja, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Então, o raio tanto vai como ele volta. Então, você tem uma independência aí do sentido de propagação. Então, por isso que nós dizemos que está ocorrendo a reversibilidade. Então, o raio, ele tanto vai como ele volta. Então, esse princípio é chamado de princípio da reversibilidade dos raios de luz. Já outro princípio que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, porque temos a formação de sombra e penumbra, né? É o princípio da propagação retilínea da luz, né? Que vai dizer que a luz, em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Então, quando nós temos um meio transparente, certo? E homogêneo, a luz nesse meio vai se propagar em linha reta. Então, esse princípio é conhecido como princípio da propagação retilínea da luz. Então, vamos observar alguns exemplos desses princípios aí. Ok? Vamos aqui, ó. Princípio da propagação retilínea da luz. Então, onde é que nós temos o princípio da propagação retilínea da luz? Nós temos ele na formação de sombra e penumbra. Nós temos ele na formação dos eclipses, né? Então, a formação dos eclipses é um exemplo do princípio da propagação retilínea da luz. E por aí vai. Então, vamos observar aí. Aqui, ó, você tem aqui um cone de sombra. De que maneira esse cone de sombra é formado? Porque aqui eu tenho um disco, ó. Então, eu tenho um disco. E aqui em cima eu tenho uma fonte de luz, uma fonte pontual. Uma fonte pontual é aquela em que ela é desprezada. É aquela em que ela é desprezada em relação ao tanto que ela vai iluminar, certo? Então, ela é bem pequenininha e ó, a parte que ela iluminou aqui, ó. Então, o seu tamanho comparado ao que ela iluminou, ela é uma fonte desprezada, certo? Já o Sol, em relação à Terra, é uma fonte extensa, porque o Sol é maior que a Terra, então aí o que ela vai iluminar não é maior que ela. Então, ela é bem maior, na verdade, dá mais de 1 milhão de vezes maior que a Terra, né? Então, aí você tem uma fonte extensa quando é o Sol iluminando a Terra. Mas quando você tem uma lâmpadazinha iluminando aqui um disco, ele é uma fonte pontual, certo? Também chamado de fonte putiforme. Beleza, galera? Então, a sombra e a penumbra são exemplos aí da propagação retilínea da luz. Sombra é uma região sem raios de luz e penumbra é uma região com parcialmente raios de luz, tá, gente? Então, aqui do lado, ó, se a gente observar aqui, ó, nós colocamos uma vela, né? Isso aqui, é claro que isso aqui tem que estar totalmente escuro, né?
E aí nós colocamos aqui em uma haste uma bolinha de isopor. Pode ser uma bolinha de isopor, você coloca aí. Então, o que vai acontecer? Vai formar aqui uma região de sombra e penumbra. Então, essa região aqui, ó, entre o que está bem preto mesmo e o que está parcialmente preto, é a penumbra. Então, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Ó. Ela tem uma região aí que não está tão preto, preto mesmo. Já nessa região do meio aqui, é uma região que não chega raios de luz. Então, se não chega raios de luz, ela é uma sombra. Então, só lembrando, a sombra e a penumbra são exemplos aí, certo? São exemplos. Gente, vai cair. Quando cair, aí vocês já sabem que acabou a aula, tá? Beleza? Então, vamos para a próxima. Todo mundo está me ouvindo aí normal, tá? Gente, vocês estão me ouvindo normal? Pessoal? Galera? Dá para ouvir sim, pô. Ah, beleza. Então, ó, a sombra de um prédio aqui, ó, são exemplos da propagação retilínea da luz, né? Então, você vê que a luz ela bate aqui, ó, e vai formar uma sombra aqui embaixo, certo? Se nós usarmos o teorema de Thales, aí a mesma uma árvore também pequenininha do lado, ela projeta uma sombra no solo. Então, se a gente colocar aí o teorema de Thales, a gente vai conseguir o quê? Vai conseguir calcular a altura do edifício através da altura da árvore. Então, ó, vai ficar Hzão sobre Hzinho, ó, H maiúsculo sobre